começando o primeiro episódio do nosso podcast Papo de Poltrona. Estou aqui com os meus grandes amigos Felipe Chaves. E aí, Filipão? E aí, Raul? E aí, Maurício? E aí, galera? Meu nome é Felipe Chaves e esse é o Papo de Poltrona, seu próximo podcast favorito, em que vamos falar sobre séries, filmes e tudo mais que tiver na cultura pop aí. E aí, Maurício, como você tá? E aí, Felipe, beleza? E aí, Raul? Sim, nós vamos falar sobre séries, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os tipos de seriadores, né? Cada um tem seu tipo, as séries são legais por conta disso, né? Você pode ver como você quiser, a hora que você quiser, tem vários tempos, então isso, todos os tipos de seriador, vale a pena, é legal ser um seriador. É isso aí, gente, é isso aí. E além disso, a gente vai descobrir aqui qual tipo de seriador você é. A gente vai falar um pouquinho sobre o vocabulário das séries. Porque muita gente que está começando nesse hobby se depara na internet com o pessoal falando: vai começar o piloto de uma série X. Aí a pessoa se pergunta o que é um piloto. Piloto é exatamente isso que a gente está fazendo agora, nós três. Esse é o nosso primeiro episódio desse nosso podcast. Esse é o piloto, esse é o nosso teste. Mas isso a gente vai explicar mais pra frente, né? Vamos falar um pouquinho dos 5 tipos de seriadores que a gente tem aqui. O primeiro é aquele seriador amador. O que é um seriador amador, Felipão? Seriador amador, cara, é aquele que... como posso explicar? Que, assiste poucas séries, no máximo 5 séries, sabe? Não consegue acompanhar muito todas as séries que estão passando no momento, ou ver só aquela que tá no hype, que todo mundo tá assistindo. Por exemplo, na época de Game of Thrones, tava todo mundo assistindo, e uma pessoa que não gostava de série começou a ver Game of Thrones porque tava todo mundo assistindo, todo mundo falava sobre isso, entendeu? Mas ele só via só aquela série, não via mais nada, porque série não é um hobby dele, não é uma coisa que ele gosta tanto. É aquele seriador amador que tá começando, que tá só vendo um ou outro. Inclusive, eu tô aqui com minha canequinha de Game of Thrones, já que você citou. Tá aqui, ó, Targaryen, não sei se vocês estão vendo direito, já que minha câmera tá um pouquinho embaçada. Tá um pouquinho embaçado. Olha lá. Mas é exatamente isso. Aquele cara que se acha um seriador, né? Ele assiste no máximo 5 séries, assim, e não consegue mais pegar nenhuma. Ele não consegue conciliar sua vida de trabalho, de estudo, com série. Alguém aqui se identifica com esse tipo? Não, nem um pouco. Maurício tá se Depende da época, né? Tem época que é mais difícil, a gente tenta, mas sempre vai ficando coisa, né, pra trás. Mas aí a gente já entra no segundo tema, né, com o seriador geladeira, que pega todas as indicações e nunca assiste nenhuma. Talvez eu me identifique mais com essa, assim, aquela lista de espera gigantesca. Esse é aquele cara que tem 50, 100 séries na sua geladeira. O que é uma geladeira? É aquela listinha que todo mundo tem das séries que você vai assistir depois que terminar alguma. Só que você nunca termina nenhuma, nunca começa nenhuma, né? Então ele é mais ele não sei nem se ele entra nessa categoria de seriador, né? Não sei se ele se considera um seriador. Isso eu já não consigo fazer, cara. Se eu começo uma série, eu vou até o final, ou se ela for muito ruim, eu paro e não assisto mais nada. Mas não dá pra deixar várias séries assim na geladeira, que fica muito ruim. Depois pra acompanhar direito, saber qual episódio você tá, essas coisas. Assim, eu tenho um monte de série na minha geladeira. Tenho milhões de séries na geladeira. Mas eu acho que eu não me encaixo aqui, eu vou me encaixar mais pra frente, vocês vão ver aonde. A terceira seriador, Maurício, qual que é? Seriador cult, né? Aquele que é crítico, acompanha os prêmios, acompanha quem ganha, quem perde. Eu confesso que eu descobri muita série vendo, né? Descobrindo os prêmios, né? Tem por aí, Globo de Ouro, Emmy. Mas o mais legal é quando você assiste uma série porque você se identificou, porque você quis, aí ela é nomeada depois, assim, você fica, nossa, olha, fiz uma escolha legal. É isso aí. Mas também existe muito chato, né? Muito seriador cult chato, que só assiste série da HBO, por exemplo.
Não me mostra mais nenhuma outra série que não seja, tipo, a série premiada do ano, ou que não seja uma série nova da HBO. Vai mostrar uma série da CW, né, Felipe, pra eles, e não vai assistir. Nossa, cara. Na verdade, eu acho que é você, esse seriador. Porque tem muita série da CW. Você não assiste nenhuma série da CW. Você tem um preconceito do caramba. Antigamente eu tinha até um pouco, mas hoje em dia eu assisto qualquer tipo de série, eu tô vendo. É absurdo. Mas eu acho que eu me enquadro um pouquinho nisso, sim. Eu já assisti algumas séries da CW, parei, tipo Supernatural, mas eu acho um pouquinho mais difícil pra mim, assim. Não é o meu... Não faz o meu tipo, as séries da CW, por exemplo. Eu não sei se o Maurício assiste, mano, Supernatural, Supergirl, eu nem sei o que mais tem na CW. Felipe pode falar melhor do que eu. Na época do Supernatural, é difícil quem não viu alguma coisinha, né? Fez muito sucesso na época quando surgiu, né? Ainda faz. Eu tô acompanhando até hoje. Um dos poucos que tô, mas... pra falar a verdade, era pra ter acabado agora, né? Mas, infelizmente, a pandemia impediu. Então, os episódios finais vão acabar pra janeiro de 2021. É na sua 15ª temporada, ela tá. Coragem assistir uma série de 15 temporadas com 20 e poucos episódios por temporada, que é o que a gente vai falar também mais pra frente, que são aquelas séries que tem mais episódios que outras. E vamos lá, qual é o próximo seriador, Felipe? Esse já é no que eu me enquadro, né? Que é o seriador no limite. É aquele que assiste mais de 50 séries, 30 a 50 séries, né? Por aí. Mas mesmo assim consegue conciliar sua vida pessoal, seu estudo, seu trabalho. Eu me enquadro nessa, porque eu assisto muita série, cara. Sério, muita série. Nem sei como que eu consigo assistir tanta série e ter uma vida normal. É que, tipo, eu tenho um toque, sabe? Quando eu tenho uma listinha lá das séries no TV Time, é um aplicativo muito bom, pra falar a verdade. Eu aconselho todo mundo a usar. E não deixa você se perder em que episódio você tá. Tem uma listinha lá de todas as séries que eu tô assistindo no momento. Aí eu dou lá check quando eu vejo o episódio. E, tipo, me irrita quando tem muitos episódios pra ver. Aí eu tenho que ver tudo de uma vez pra conseguir limpar a lista lá logo. Então, eu sou esse seriador no limite. Entendo. É o famoso viciado, né? Sim. É aquele cara que tá indo pro trabalho de metrô, ele tá assistindo uma série no celular. É aquele cara que tá ouvindo podcasts sobre séries, né? Isso. Mas eu me enquadro um pouquinho. Hoje em dia, sim, por causa da pandemia, eu tô assistindo muita série. E sempre que eu tenho um tempinho livre, eu vou assistir série. Eu tô almoçando, eu coloco uma série pra assistir. E é isso, Maurício. Você faz alguma coisa assim? Olha, difícil. Eu, assim, consigo acompanhar bastante seriado quando o seriado ainda tá rolando, né? Então eu vejo um episódio por semana. Eu curto ver, assim, sabe? Séries que saem um episódio e uma vez por ano. Aí essas que ainda estão saindo eu consigo acompanhar legal, assim, dou conta. E às vezes enfiar alguma coisinha nova no meio, mas, cara, não. Hoje em dia, pra mim, eu acabo dando uma filtrada boa, assim, no que eu quero ver, sabe? Mas, assim, você assiste muitas séries ao mesmo tempo? Ou você tem que assistir uma inteira e para, aí tem que terminar? Não, isso... Não, eu assisto bem picotado, assim. Uma coisa mais pesada e depois uma comédia, entendeu? Eu gosto de ir dando uma equilibrada, assim, sabe? É isso aí. Isso nos leva ao último seriador, que eu acho que é fora um pouco dessa lista, que é aquele seriador spoiler, que é aquele cara chato, que ele não consegue ver uma série sem contar as outras pessoas pontos importantes da série. Às vezes é aquele cara que dá spoiler mesmo não querendo dar spoiler. Né, Felipe? Né, Felipe, eu nunca fiz isso, odeio quem faz isso. E graças a Deus não conheço ninguém que faz isso, pra falar a verdade. Só o pessoal na internet aí que não sei o que pensa, que acha que é legal ficar dando spoiler. Se bem que isso é uma discussão boa pra termos mais pra frente, né?
quando que é considerado spoiler? Quanto tempo depois que estreia uma série, um filme é considerado spoiler? E pra quem não sabe o que é spoiler, fique com a gente que a gente vai falar o que é spoiler daqui a pouco. Exatamente. Essa questão, né, do spoiler, o que é spoiler, né? O que não é, depois de quanto tempo. Eu acho que antes de você falar de qualquer série, a primeira coisa você pergunta, você já viu? Tipo, eu pelo menos sempre pergunto, você já viu? Porque senão eu não gosto de falar, né? Tem gente que não se importa, mas eu acho que a maioria se importa. Eu, inclusive, né, na época do Game of Thrones, o spoiler era assim, segunda-feira, por todos os lados, era bombardeado de spoiler. Eu acabava vendo o episódio no domingo, com a estreia, porque senão, com certeza, ia ter alguém no meu Facebook, ou alguém do meu ciclo falando. Esse é o problema das redes sociais hoje em dia para um seriador, né? Você não pode assistir, você não pode entrar numa rede social se você não assistiu o episódio de ontem, por exemplo. Como o Bolho falou, Bolho, nosso Maurício Carneiro, né? Conhecido por a gente por Bolho. E a gente não pode entrar numa rede social sem assistir o episódio, senão a gente é bombardeado de informação que a gente não quer. E acho que a gente falou um pouquinho sobre os seriadores, os tipos de seriadores, em qual você se encaixa, depois você comenta aí pra gente. E agora a gente vai falar um pouco sobre o dicionário, o vocabulário dos seriadores, que, como eu expliquei antes, para quem está entrando nesse mundo, nesse universo de séries, eles se deparam com umas palavras muito estranhas que a gente vai comentar aqui. A gente fez uma listinha aqui, tem algumas palavras que você já conhece provavelmente, tem outras que não, tem outras que a gente também ainda não conhece, eu mesmo dizendo. Mas vamos lá, vamos falar primeiro. Eu acho que antes eu tenho que falar uma coisinha antes. Tem muita coisa, muita palavra aqui que não se encaixa tanto quanto se encaixava alguns anos atrás. Porque muitas dessas palavras se encaixam muito à TV dos Estados Unidos, a TV aberta ou até TV paga. Hoje em dia tem muito canal de streaming, e o canal de streaming não funciona da mesma forma que os canais de TV. A gente vai explicando conforme for falando cada palavra, tá? Então, vamos para a primeira palavra, Filipão, começando do A a Z. Qual é a primeira palavra, Felipe? A primeira palavra é antologia, soletrando A-N. Não, brincadeira. É um termo utilizado para séries que possuem uma temporada isolada das outras. Por exemplo, American Horror Story ou Fargo, entendeu? Que uma temporada não tem a ver com a outra. Ou seja, eu posso começar pela terceira temporada de American Horror Story que eu não vou ter problema nenhum, porque é uma história fechadinha ali. Eu, pessoalmente, nunca assisti American Horror Story ou Fargo. Eu tenho vontade de ver até, mas nunca me interessei mesmo. Acho que a única antologia mesmo que eu assisti foi The Sinner, que eu vi as 2 primeiras temporadas. A primeira é sensacional, quem nunca assistiu assiste, é muito boa. A segunda nem tanto, mas é legal também. Tem no Netflix lá, se vocês quiserem ver. Vocês assistiram alguma antologia já, galera? Eu assisti. Assisti. Fala, Maurício. Pode falar. Não, eu assisti Fargo, é uma das minhas séries favoritas e ela se encaixa nesse quesito de antologia. Ela é uma minissérie, que a gente também vai falar o que é minissérie mais pra frente, mas é muito parecido com antologia, porque antologia é história fechada em uma temporada só. E Fargo, se não me engano, é a minha série favorita. Tem American Crime Story, que é muito boa, também é uma antologia. O American Crime Story é sensacional, uma história fechadinha, aconselho a todos assistirem. American Horror Story eu só assisti picado também, mas são aquelas séries que se você pegar no começo da temporada 1, 2, 3, 4, você pode continuar assistindo, que não tem nenhuma ligação com a temporada inicial. Agora, comentar aqui. Outra série que é uma série que se classifica assim é o True Detective, né? Que é uma série que muito querida aí pela crítica, pelos fãs. Bem lembrado. Eu assisti a primeira temporada e acabei não assistindo as outras. E é legal saber o nome dessa palavra, né? Porque até então a minha explicação era aquela série que cada temporada é uma coisa.
Mas é essa a explicação mesmo. É essa a explicação. Só que agora, tipo, a antologia é mais bonito. Fica mais culto, né? Isso. Aí, a segunda palavra, eu quero perguntar pro Bolha o que é bolha. Boa. Essa é difícil de explicar. Leia a Mas definição aí pra gente. pensando em seriados, né? Um termo utilizado para séries indefinidas, podendo ser tanto ser cancelada quanto renovada. E assim, nossa, é uma tristeza quando acontece isso, né? A série que fica na bolha é aquela série que quando acaba a temporada, quando está acabando a temporada, ninguém sabe o destino dela. Muitas séries acontecem isso. Como eu falei, acontece mais na TV aberta, porque a TV aberta é uma loucura de série que é cancelada, de série que é renovada. Mas uma série que eu tô assistindo, terminei agora há pouco, que foi Community, acho que o Maurício assistiu também, ela sofria todo ano com essa suspeita de ser cancelada. Então eles sempre brincavam com isso na própria série, sobre ser cancelado ou não. Só que aí ficava uma dúvida na cabeça dos espectadores que eles não conseguiam enxergar um destino legal para cada personagem. Nem a série. A série sofre muito com isso também. E tem outras séries de TV aberta que sofreram muito com isso, outras que eu assisti também. Fringe, sofria todo ano, que é uma série Fringe, eu acho uma maravilhosa, tá aí no meu top 10 de série. Mas é isso que significa a série estar na bolha, é a série nunca saber se vai ser renovada ou não. O próximo nome aqui é Bottle Episode, ou Bottle Episode, ou Filler. O que é isso, Felipe? Cara, filler, pra quem vai fugir um pouco da série, vai pro anime agora, mas pra quem é fã de Naruto sabe muito bem o que é filler, tá? É aqueles episódios que basicamente não acontece nada, tipo, da trama principal. Eles pegam histórias paralelas, ou então, por exemplo, passando pelas séries mesmo, em Grey's Anatomy, que é uma série bem famosa, ou então Supernatural, tem aquele caso da semana, entendeu? Que no Supernatural, o Sam e o Jin estão indo atrás de um monstro numa outra cidade, que não tem nada a ver com a trama principal. Ou então em Grey's Anatomy acontece, tem vários casos de pessoas doentes que eles têm que resolver lá, curar as pessoas, salvar elas, que não tem nada a ver com a trama principal mesmo da Meredith ou dos outros personagens. São aqueles episódios que eles colocam só pra ter mais episódios na série mesmo, entendeu? Engordar mais a série. Porque cada mais episódios, mais dinheiro eles ganham, né? Então... Ou, por exemplo, o Fly, né? De Breaking Bad, que muita gente fala que é filler, mas é um episódio fantástico também. Muita gente fala que esse Fly... Muita gente não gosta desse episódio Fly. Eu acho sensacional. Sim. Eu adoro esse episódio. Eu adoro. É muito bom. O Fly, cara, a grande sacada, diferente desses outros seriados que o Felipe comentou, que é comum ter, né? Esse tipo de episódio, o Bottle Episode... O Breaking Bad, esse é o único episódio que é Bottle Episode, então ele é muito lembrado. Todo mundo lembra do episódio da mosquinha. Não tem como. Exatamente. E esse é um exemplo de filler, ou não. Não sei se eu concordo muito que esse seja um exemplo de filler, porque acontece uma interação bem interessante entre o Jesse e o White nesse episódio, o Walter White, e que vai dar a entender nos outros episódios. Mas tudo bem, muita gente coloca ele como filler. Esse é um exemplo que pode ser dado, né? E próxima palavra, cliffhanger. O que é um cliffhanger, Bolha? Eu sei que você quer falar o que é um cliffhanger. Segunda definição aqui, gancho deixado, geralmente, em episódios finais. O suspense que vai te corroer por um tempo até a série voltar. Por exemplo, How to Get Away with Murder. Nossa, é a série que mais tem cliffhanger no mundo, cara. Principalmente na primeira temporada. Não na primeira, acho que em todas as temporadas, todo final de episódio tem um cliffhanger pro próximo. Exatamente. Cliffhanger é aquilo que acontece no episódio ou no final de uma temporada que te deixa ansioso e louco pra ver o próximo, né? E isso pode ser uma coisa boa, porque
Tipo How to Get Away with Murder, muita gente gosta, muita gente adora. E muito por causa disso, né? Só que comigo aconteceu um pouco o contrário. Na primeira temporada eu assisti bastante, foi legal. Todo final de episódio acontecia alguma coisa que você tinha que logo assistir o próximo episódio, senão você ia ficar louco da cabeça. Só que você ficou louco da cabeça de qualquer forma, porque todo episódio acontece isso e ficou um pouco cansativo pra mim. Não sei o que vocês acharam. O Felipe que assistiu também, não sei o que você achou. Eu vi a série inteira, cara. Acaba... a última temporada é horrível, na minha opinião. A primeira temporada é melhor, a segunda é legalzinha também. Aí depois, acho que vai só ladeira abaixo, cara. Eles começaram a inventar uns negócios lá, nada a ver. Mas a primeira temporada foi muito boa, cara, com os cliffhanger. Eu gostava demais. Era uns negócios que eu via e falava, caramba, velho, como que eles pensaram nisso? Os escritores, né? Roteiristas. Mas era muito boa. Na minha opinião, foi muito boa a primeira temporada. O que eu acho legal, né, do cliffhanger é quando você tá acompanhando a série conforme ela vai lançando, né? Porque se você tá vendo no streaming, você assiste os 10 minutos da outra temporada e vai dormir, né? Porque quando você tá esperando, eu lembro que teve um cliffhanger do Dexter, da penúltima temporada, pra última, que, nossa, foi um dos que eu mais lembro, assim, agora. A que eu lembro, eu acho que foi na 5ª temporada, o maior cliffhanger do Dexter. Não sei se é o mesmo que a gente tá falando. Ah, provavelmente é. Nossa, esperar um ano, assim, Então. é legal. É legal. Mas é isso aí, gente. Esse é o cliffhanger. Agora, a próxima palavra... é uma coisa que a galera gosta bastante. Os fãs gostam muito quando acontece um crossover. Felipe, o que é um crossover? Cara, crossover é quando duas séries ou mais, né, se encontram. Um exemplo bem atual que a gente tá tendo é a série da CW, que tem Flash, Arrow, que já acabou, né? Legends of Tomorrow, Supergirl, que tem sempre um episódio que geralmente são em 3, 4 partes, que eles se encontram, todos os heróis se encontram pra salvar o mundo. Ou seja, todas as séries se encontram. Ou seja, eu tô vendo Flash e Arrow, eu vou ver a Supergirl lá na série que eu tô vendo. E quem tá vendo Supergirl vai ver o Flash e o Arrow lá. É bem bacana, cara. Ou, por exemplo, no cinema que tem todo o universo Marvel, né? Que tem o Vingadores lá, que todos os heróis se encontram, de todos os outros filmes. Isso também é um crossover, entendeu? Ou então tem outras séries também, como Brooklyn Nine-Nine e New Girl. Tem várias. Não sei se vocês já assistiram algum crossover, porque o que eu falei foi da CW, né? Que vocês não assistem muito. Teve alguma que vocês viram que eu curti? Pra mim... Boa. Pra mim, o maior crossover de todos foi o encontro do Jimmy Neutron com o time do Padrinhos Mágicos. Esse é o maior crossover da televisão. O encontro de Jimmy e time. Ou então Raul Gil na Ana Maria Braga junto com o Ratinho. Ou então Gugu e Faustão também. Globo e SBT. Mas enfim, isso aí é o crossover. Todo mundo adora quando acontecem os crossovers. Normalmente eles acontecem da mesma emissora, né? Emissoras diferentes não... Obviamente, não acontece um crossover com emissoras diferentes. E vamos passar pro Endgame. Endgame é uma... Assim, eu não conhecia essa palavra, Endgame, mas faz sentido. Que é quando um casal fica junto ao final da série. Certo? Explicado? Acho que não tem mais o que falar sobre isso. Tem Endgame... Não, segue o baile. Deixa pro outro dia. Eu queria falar uma coisa do How I Met Your Mother, mas deixa pro outro dia. Ah, você vai dar spoiler, né? Deixa pro outro dia. Continuando aqui, a Fall Season. A Fall Season é um período que corresponde ao outono nos Estados Unidos, né? E ele começa em setembro até dezembro. Ele é o período considerado o Natal de todo seriador, quando estreiam ou retornam as séries mais famosas e mais esperadas por eles. Como eu falei de novo, existe a Fall Season, Mid Season, sei lá qual Season, que isso acontece muito em TV aberta, em TV fechada, em canais
em canais fechados ou streaming, hoje em dia não está acontecendo tanto, mas em canais abertos que são ABC, Fox, CBS e NBC, que são as grandonas, o próprio CW também, acontece muito isso, que é onde o espectador fica na expectativa da sua série preferida voltar, e é basicamente isso. Filipão, o que é um fandom? Acho que esse muita gente conhece, até gente que não é desse universo da série. Cara, fandom é a junção de fã com kingdom, ou seja, um reino de fãs, uma legião de fãs. Porque é quando vários fãs se juntam de uma determinada série. Tem muito fandom de Supernatural, fandom de Game of Thrones, todas essas séries, fandom de Riverdale é muito forte, principalmente da série da CW, eu acredito, que é mais série teen que tem fandom. Não que as outras grandes não tenham, né, mas é basicamente isso, fandom. Normalmente são aqueles fãs que são devotos, né? Acontece muito isso. Continuando, finale. O que é um finale, Bolha? Conta pra gente. Pode ser o último episódio da temporada ou o último episódio da série, né? Que sempre esse segundo, o último episódio da série sempre, né, gera discussões, não tem como. É isso aí. Inclusive, no nosso Instagram, sigam, @papo de poltrona. Inclusive, a gente listou 5 dos melhores finais de série. Espero que vocês concordem, mas também não concordarem. Comenta lá pra gente e fala quais são os seus melhores finais de série preferidos. Continuando aqui, Felipe, o flashback. Que recurso é esse? Cara, flashback é quando tá passando uma cena lá e do nada volta pro passado. Ou seja, é um recurso usado para mostrar algum evento no passado. Por exemplo, em Lost, acontecia muito isso, Lost. Séries como How to Get Away with Murder tinha muito isso também. This Is Us tem muito disso também. Acho que todas as séries usam esse recurso em um episódio ou outro. Tem umas que tem em todo episódio, tem outras que usam em poucos episódios. Mas é só um recurso mesmo. Eu acho que hoje em dia toda série usa muito isso porque é muito interessante, é muito envolvente. Quando aparece um flash forward, que é outra palavra derivada do flashback, o flash forward é uma... Como eu posso dizer? Ele funciona como flashback, só que no tempo futuro, né? Então, se você passa uma cena que aconteceu no tempo futuro, isso faz a gente querer muito assistir o porquê, como que esse personagem foi aparecer ali, etc. Eu acho um recurso muito inteligente para chamar o público assim. E como você citou, tem muitas séries. Lost usou muito disso, How to Get Away também, e hoje em dia muita série faz isso, até série que não é focada nisso, né? E próxima palavrinha é o flop. O que são os flopados? Felipe. Enganei, né? O Maurício pensou que era ele. Bom, flop é quando uma série não tem muito futuro na TV. Geralmente pela baixa audiência, ou então que é muito ruim mesmo. Por exemplo, Vinil tinha uma baixa audiência, apesar de muita gente gostar. Bloodline, que era da Netflix, baixa audiência. Everything Sucks da Netflix também baixa audiência. Tem muitas séries que literalmente flopam, porque o pessoal não assiste. Aí não dá o retorno que a produtora esperava, então eles vão lá e cancelam a série. E é engraçado isso, o Maurício viveu comigo, a gente assistiu junto quando tava passando o Vinil, né? A gente assistiu na mesma época. E, é uma série que produzida por Mick Jagger, produzida também, se eu não me engano, por Scorsese, dirigida por um outro diretor que é o Terrence Malick, também de vários filmes top. E foi gasto milhões nisso daí. O piloto é sensacional, o piloto é muito bom, só que a série não foi para lugar nenhum, então acabou sendo cancelada pela HBO. E a HBO não é um canal que cancela muita série, né, Maurício?
A HBO cancela muita série, né? Eles têm... eles são meio tendenciosos, assim, pelo menos na minha opinião. Quando um seriado precisa de muito investimento, tipo um Game of Thrones ou um Westworld, tá fazendo sucesso, eles cortam das outras. É padrão deles, padrão. Teve essa limpa do vinil, teve outras que rodaram, tipo Togetherness foi junto. E assim, mas era muito legal, o vinil muito bonito, muito bem feito, né? É uma pena, acabou faltando aí, não sei, uma liga, né? Investimento, divulgação, foi absurdo, eu lembro, mas não rolou. Isso aí, agora vamos falar sobre aquela série que a gente tem vergonha de abrir para o mundo que a gente assiste. Vamos falar um pouco sobre aquelas séries Guilty Pleasure, que é aquela série, é um casal, é um personagem, um episódio, ou qualquer coisa que você goste muito, mas não admite em voz alta por ser um tanto vergonhoso. Não é mesmo, Maurício? Você tem alguma dessas aí? Eu não sei, meu. Tem, tipo, eu já vi quase tudo de Two Broke Girls, mas eu acho engraçado. Eu não tenho problema com isso. Então, mas tem isso, tipo, muita gente pode julgar Two Broke Girls como uma série ruim, mas se você mesmo não julga, então eu acho que não é um Guilty Pleasure. Tipo, o Guilty Pleasure eu acho que é aquilo que você acha que é muito ruim, e mesmo assim você assiste por um motivo, sei lá qual. O Felipe tem uns Guilty Pleasure que eu sei. Que é em série, né? Que é... Eu demorei, acho que tava passando umas 3 temporadas já. Eu comecei a assistir Wolf. Isso, Teen Wolf, aquela série da MTV de adolescentes que viram lobisomem. É de uns... que já tem uns 7, 8 anos que acabou. Cara, eu tentei colocar pra minha namorada ver o primeiro episódio, cara, era horrível. Não sei por que eu assisti aquela série, mas eu guardo ela no coração lá bem fundo, porque eu sei que era bem ruim, mas eu curtia bastante. E muita gente curte até hoje. Tinha uns personagens bacanas, o próprio, acho que é Dylan O'Brien, que era o Styles, saiu dessa série aí. E estreou nessa série, né? É o moleque que faz Blade Runner não, Maze Runner. Ele, moleque, é bom. Apesar de ele ter sumido, né? Eu acho que todo mundo tem uma Guilty Pleasure, ou já assistiu alguma Guilty Pleasure algum dia, né? Fala, Maurício, eu sei que você queria falar alguma coisa aí. Abre o seu áudio aí. Eu vou voltar aqui porque o Felipe comentou, né, da namorada dele. Eu queria só falar uma coisa que eu deixei passar. A minha namorada, quando aparece uma mosca em casa, é pior que o Walter White, pra matar ela. Mas sério. Odeia. Pronto, não pode deixar ela quieta. Podemos seguir na lista. Ok. Já sabemos que sua namorada odeia moscas. Mas vamos continuar. O que é o hiato? Felipe, o que é o hiato? Cara, o hiato é a pior coisa que existe, mas necessário, infelizmente. É aquele período que a série não é exibida. Por exemplo, no final de janeiro, começo entre janeiro e fevereiro, que a série dá uma parada. A maioria das séries dá uma parada, justamente porque os atores têm que descansar, né? Tem as festas de fim de ano, então eles param de gravar. Aí a série só vai voltar a ser lançada em março, por ali, março, abril, que aí vai para os episódios finais deles. Inclusive, eu parei de assistir algumas séries por causa de um hiato. The Walking Dead eu parei de assistir por causa de um hiato, que acontece quando acontece a morte de um personagem, que eu não vou falar qual que é, mas eu acho que é da 8ª temporada, se eu não me engano. Então foi pro hiato, eu já não tava gostando muito da série e me fez não voltar para a série, entendeu? E vamos lá, agora eu vou para uma palavra que eu não conhecia. Chama Lead-In, que é aquele programa que é exibido antes do outro, com o objetivo de elevar a audiência do que virá a seguir.
Por exemplo, a série exibida antes ou depois do Super Bowl vai se beneficiar da grande audiência do evento. Então, muitas emissoras, eles definem esse lead-in como estratégia para alavancar o número de espectadores de uma série. Por exemplo, Grey's Anatomy, quando estava... Eu não sei como ela está hoje, né? O Felipe deve saber mais do que eu. Mas quando ela estava mal das pernas, ela precedeu Scandal, que era um sucesso de audiência na época. Só que é engraçado, porque Grey's Anatomy tá aí até hoje e Scandal já acabou, né, Felipe? Então, a série continua fazendo sucesso cada ano que passa. Mesmo depois de ter tido uma morte numa temporada alguns anos atrás aí, morte bem chocante, a série só continua fazendo sucesso e não tem previsão de acabar, porque tá acho que na 16ª, se eu não me engano, e já foi renovada até a 18ª, pelo menos. Isso aí. O Grey's Anatomy tem seus fãs fiéis, né? Tipo, porque quem viu até a 11ª, 12ª, não vai parar de ver. Eu acho, pelo menos, vai embora, né? Já tá junto há tanto tempo. Concordo. Bom, continuando aqui, tem o mid-season, que eu já falei, que é aquele período da TV americana que não tem muitas estreias marcantes. Agora vamos para uma palavra, uma sigla que o Bolha gosta bastante, que é o OTP. Por que eu gosto bastante? Vocês não têm vários OTPs aí? Lê aí o que é o OTP. Abreviação para One True Pairing, combinação de dois personagens em uma história, fazendo ser o casal perfeito. É tipo aqueles... Mas eu não sei qual que é a diferença de OTP e chip. Alguém tem que me explicar isso. Tipo... Eu também não sei. Porque o meu... É que eu acho que chip é quando você quer, mesmo que eles não combinem tanto, sabe? Sim, exato. Sim. Eu acho que esse é aquele bem casal, assim, margarina, sabe? Aquele OTP é aquele casal claro, né? Que já tá na série. Eu acho que o chip é aquele casal que não... por exemplo, Friends. O OTP de Friends talvez seja Monica e Chandler. Ou até Ross e Rachel. Aí eu acho que chip seria um Joey e Rachel, assim. Joey e Rachel. Eu pensei neles também. Aí eu acho que é basicamente isso, o OTP. Passando agora pro Pilot, que é o piloto, que é o primeiro episódio da série, a gente já falou um pouquinho aqui. E é pelo piloto que as séries decidem se vão continuar ou não na sua grade. Mas como eu falei, hoje em dia tem muitas séries que encomendam já 10, 12 episódios, principalmente em TV fechada e principalmente também em streamings, né? Já tem todos os episódios, 8, 10, 12, que sejam, todos os episódios fechados. Então não existe um piloto para avaliar, para ver se é um bom episódio ou não, para ver se vai para o ar ou não. Isso ainda acontece na TV aberta, em canais como ABC, NBC, mas no streaming não tem mais isso. Que seja, mas o piloto é aquele primeiro episódio de séries. Só para deixar claro aqui. E também no nosso Instagram, sigam lá, @Papo de Poltrona, a gente listou 5 pilotos, 5 ótimos pilotos, que eu espero que Maurício e Felipe concordem comigo quando eu postei lá. Concordo, claro. Continuando. Foi uma boa lista. Obrigado. Inclusive, na lista tem seriados que eu não vi, mas assisti o piloto. Então. Piloto de Lost eu já vi, de How to Get Away with Murder eu já vi. Não vi a série inteira, mas o piloto eu já vi. São ótimos pilotos. O piloto é aquilo que vai fazer você assistir o restante da série, né? O restante da série. Continuando aqui, o plot twist. Plot twist também é uma palavra parecida com o cliffhanger, talvez, Felipe?
É que o cliffhanger, ele meio que deixa uma ponta para o próximo episódio, que você precisa muito assistir para saber o que vai acontecer. O plot twist é quando tem uma reviravolta, entendeu? Isso acontece bastante em final de filme. Muitos filmes, tipo Clube da Luta, Seven, Ilha do Medo, que aí tem uma reviravolta que você não estava esperando, sabe? Acontece em bastante série, How to Get Away with Murder acontece muito isso. Mr. Robot aconteceu isso já. Baita de um plot twist. Tem bastante série que acontece isso e é quando tem uma reviravolta inesperada, basicamente. É isso aí. E vamos lá agora para uma palavra que eu não conhecia também, chama prequel. Prequel. Já conhecia, mas talvez mais em filmes, né? O prequel é uma atração que mostra as origens de uma história já conhecida. Eu dei como exemplo aqui Bates Motel, que todo mundo conhece essa história por causa do filme Psicose, do Hitchcock. E é uma história proveniente dessa primeira história, né? Então, um outro exemplo que tá em produção, ainda não lançou, acho que vai lançar só daqui a uns 2 anos, é sobre Game of Thrones. Eles vão lançar uma série antes de toda essa história que a gente viu. Sim, sim. E a gente não pode também confundir esse prequel com um revival ou com um remake, assim. A gente vai explicar depois o que é, né? Mas o prequel é isso. Eu não sei se... Eu não lembro de outros exemplos para dar aqui. Mas eu acho que esses 2 exemplos foram interessantes para todo mundo entender o que significam. Felipe, agora... o que significa uma série procedural? Série procedural é interessante. Eu acho que vai ter procedural... Pode falar. É um estilo de série que não tem tanto foco na história principal. Existe uma história principal, né, que acompanha a temporada inteira, mas é aquela série que tem o caso da semana. Como a maioria das séries médicas, como House, The Good Doctor, Grey's Anatomy, ou então séries policiais como CSI, que, cara, eu assisti muito CSI na Record. Acho que muita gente assistiu isso na Record. O maior procedural que existe. É o caso, literalmente o caso da semana. Toda semana é o caso da semana. Mas tem uma história de fundo principal lá que tá acontecendo. Sempre acontece uma coisinha em cada episódio que vai desenvolver nessa história principal. Mas, tipo, na minha opinião, cara, eu já cansei de procedural, sério. As únicas que eu tô vendo é Grey's Anatomy e Supernatural, que uma hora eu vou acabar e já vou esquecer procedural pra não ver mais. Mas eu acho que todo mundo, no começo, começa com uma série procedural nesse mundo de séries. Pelo menos a gente que começou a assistir série lá atrás, não vamos falar a nossa idade, não sei quanto tempo lá atrás, mas, assim, todo mundo, a gente ama House, nós 3 aqui amamos House. E ela é uma baita de uma série procedural. E é o casinho da semana, toda semana. Às vezes a história não andava, não caminhava, mas a gente adorava da mesma forma. Eu sei que quanto mais... o protagonista era muito carismático, né, cara? Isso ajuda bastante. Quando não tem protagonista carismático, esquece. Série procedural não funciona muito bem, não. Eu concordo. Eu tô assistindo uma série procedural agora, porque eu quero assistir uma outra série que é um remake, não, um remake, depois, eu me confundo também com essas palavras, a gente vai aprender daqui a pouco, que é The Good Wife. Eu tô achando a série sensacional, incrível, apesar de ser um procedural, a trama por trás, aquele background, ele anda bem rápido até, tô achando bem interessante, tem personagens muito bons, eu recomendo aí pra todo mundo, sei que o Felipe já assistiu, e eu comecei a assistir The Good Wife pra poder assistir a série, uma das séries do momento, que é The Good Fight, né, Felipe? Muito boa, cara. Você vai amar. As 2 séries são muito boas. É que The Good Fight não tem nada de procedural. Ela vai em outra vibe totalmente. Exato. E The Good Fight é o spin-off de The Good Wife, que a gente vai falar o que é spin-off daqui a pouco. Continuando aqui, onde eu parei, Felipe? Me ajuda. Agora vamos para remake. O que é remake, Bolha? Maurício, o que é um remake? Tô achando você muito quieto. Remake.
Ah, não, é que vocês estavam empolgados lá no série procedural, eu deixei vocês falando, eu só assisti House de série procedural, assim, eu nunca vi muitas, assim. Você veio Talvez depois das procedurais, né, Maurício? Não é muito minha praia, sabe? E continuando, Um remake. Regravação de uma série ou programa. Nesse caso, toda a história retorna da mesma forma. Eu citei um exemplo aqui que é da Jane the Virgin, que foi uma série que fez bastante sucesso, eu não assisti. Ela é uma série baseada em uma novela venezuelana chamada Juana la Virgen, né? E eu não sei outros exemplos pra dar, mas isso é um remake, né, Felipe? Você tem algum exemplo pra dar? Cara, eu realmente não consigo pensar em nenhum. Eu sei mais remake de filme. De série eu não conheço muitas, não. Exato. Tem as novelas do SBT, né? As novelas do SBT faz remake também. Também. É só remake. A Usurpadora. Eles pegam... Tem a versão mexicana e eles fazem em português com os personagens de português, né? Perto do remake tem o revival, que é o termo utilizado para uma produção que revive algo que acabou. Por exemplo, aqui, um revival de Full House é Fuller House, que continua uma história a partir do momento que ela acabou. Mas eu sei que o Felipe vai me dar uma outra série bem bacana agora. Não, na verdade não vou, que eu não conheço, mas só pra quem não sabe, Fuller House é a nossa querida 3 é Demais, que passava no SBT há muitos anos atrás, cara. Era bem antiga, que tinha as 3 menininhas lá, que era cuidada pelo pai e os 2 amigos lá, numa casa em São Francisco. Passava no SBT há bastante tempo. Até agora é da Netflix, esse revival. Isso. Aconteceu com Gilmore Girls também, que a Netflix encomendou uns 4 ou 5 episódios depois que a série acabou. E entre outros. Uma coisa que eu queria falar sobre procedural é que muita gente não sabe, as séries de comédia que a gente assiste e gosta são procedurais. Entendeu? Séries como Friends ou até Modern Family, elas são procedurais, porque um episódio não tem ligação com outro episódio. São raros os episódios que acontecem isso. E quando acontece isso, eles são mais legais, né? Então tem que dizer que as comédias também são procedurais. Muita gente não sabe isso. Sim. Continuando, a gente tem a série limitada, que é aquela que a gente pode chamar também de minissérie. Conta aí, Felipe, o que é isso? Cara, minissérie quando tem só uma temporada, que tem começo, meio e fim, é como se fosse um filme, só que é dividido em vários episódios. Geralmente é de 6 a 10 episódios. Uns exemplos são as séries da HBO, as minisséries da HBO, Chernobyl, Band of Brothers, Big Little Lies era pra ser uma minissérie. Seria perfeito se fosse só uma minissérie. Mas, ou por exemplo, Olhos que Condenam da Netflix, que é fantástica. Essa só tem 4 episódios, mas é muito boa. E tem agora uma nova da Amazon Prime, Little Fires Everywhere, que é muito boa também. São séries pequenas com uma temporada fechada, pra quem não quer acompanhar uma série gigantesca com várias temporadas, que acha que não tem tempo, começa a ver por aí, série limitada, ou minissérie. Sem certeza você não vai se arrepender. Eu gosto bastante, porque eu adoro ver sempre coisa nova, então você vê e acaba rapidinho e já pode ir pra próxima. A gente adora série limitada, é uma delícia. Continuando aqui, a gente vai pra sitcom, que é aquela atração que o Maurício não gosta mais. Gosto sim, gosto sim. É que eu não sei, eu não sinto a mesma coisa vendo hoje em dia assim, não acho mais tão engraçado algumas coisas, mas não sei se os tempos mudaram ou se fui eu mesmo. Mas não tem como reconhecer que eu já me diverti vendo, não tem como. Alguns sitcoms eu ainda me divirto muito. Mas o que é sitcom aí, Maurício? O que, desculpa? O que é sitcom? Atrações de gênero de comédia que passam em ambientes familiares ou de trabalho. É que a gente usa tão já sitcom tão desse jeito assim que eu até esqueci de...
Não, mas quando a gente pensa sitcom, a gente pensa naquela série de comédia que tem uma risadinha de fundo. E não é isso que define uma sitcom. Eu até pesquisei, né? A gente pensava muito que era isso. Mas não. São séries que tem como tema o cotidiano, assim. Como The Office, por exemplo, que é uma série que não tem risada de fundo, Modern Family, entre outras. Essas são as sitcoms, assim. Mas a gente leva mais por aquelas que tem a risada de fundo. Continuando aqui, vamos ver o showrunner. O que é o showrunner, Felipe? Cara, showrunner é literalmente o manda-chuva do seriado. Geralmente o que criou a série, que tá por trás da série, da produção, do roteiro, da direção. Na verdade, ele contrata as pessoas para fazer isso e também escreve o roteiro, na maioria dos casos. Um exemplo muito famoso é a grande Shonda Rhimes, a criadora de Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Temos o grande Ryan Murphy também, que criou American Horror Story, Glee, mais recentemente Hollywood, que é uma minissérie, uma série limitada na Netflix. Tem J.J. Abrams, Jake Lore, que criou todas as séries de comédia, Two and a Half Men, The Big Bang Theory. Cara, tem muitos showrunners, que são os manda-chuvas das séries, que estão por trás das séries que a gente tanto gosta e assiste. Isso aí. E vamos continuar o spin-off. O spin-off que é aquela atração derivada de outra já existente, como eu já falei, o Good Fight, que é spin-off de Good Wife, e uma que a gente ama aqui, que é Better Call Saul, que é de Breaking Bad. Sei que o Maurício gosta muito de Better Call Saul. Eu sou suspeito, eu já gosto igual, já. Muita gente diz até que tem alguns spin-offs que são melhores que a série original, viu? Melhor não posso falar, senão eu vou ser muito polêmico, mas vamos esperar acabar e aí quem sabe, não duvido. Não duvido. E por último, aquela palavra que todo mundo conhece, spoiler, Felipe. Conta pra gente um spoiler. Mentira, não conta não, só explica o que é o spoiler. Cara, é uma informação crucial que é pra história. Por exemplo, quando um personagem principal morre num episódio final. Aí todo mundo assistiu, todo mundo viu aquilo, né? Mas só que tem sempre uma pessoa que não viu. Aí eu vou lá e conto isso pra essa pessoa. Ou seja, eu tô dando um spoiler pra pessoa. Entendeu? Aí fica aquela pergunta, quando é e quando não é o spoiler que eu fiz no começo do nosso episódio? Exatamente. Tipo, será que existe um tempo determinado pra falar se é um spoiler ou não? Eu posso te contar o que aconteceu de uma série que acabou há 5 anos atrás? Isso é polêmico, assim, eu não sei o que vocês acham disso. Eu acho que é sacanagem de qualquer forma. Primeiro pergunta se você assistiu, depois você vem falar comigo, né, meu? Isso aí é complicadíssimo, né? Game of Thrones que o diga. Exatamente. Mas é isso, gente. Esse foi o vocabulário dos seriadores. Espero que vocês, junto com a gente, tenham aprendido um pouquinho mais sobre o dicionário das séries. E esse foi o nosso primeiro podcast. Esse foi o nosso piloto. Muito obrigado, Maurício. Novamente. Valeu, Raul. Valeu, Filipão. Valeu, Felipe Chaves, parceiro. Valeu, Raul. Valeu, Bolha, Maurício. Valeu aí, galera, por quem escutou a gente. Espero que tenham gostado. Dá o feedback aí depois pra gente, comenta, manda mensagem, e-mail, o que vocês quiserem aí, falando o que vocês gostaram, o que vocês querem ver por aqui ainda, né? Que, se Deus quiser, vai ter bastante episódio aí pra todo mundo escutar. Lembrando que essa semana ainda a gente vai ter esse episódio disponibilizado no Spotify e provavelmente no YouTube também. Então, um abraço pra todo mundo. Segue a gente no Instagram, @Papo de Poltrona. Qual é o nosso Twitter, Felipe? Eu sempre me esqueço. @Papo de Poltrona também. Isso. Então é isso aí. Muito obrigado pra todo mundo. Um abraço. Até a próxima. Valeu, falou. Valeu.